E o Senado vai analisar nos próximos dias uma proposta que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, que obriga empresas responsáveis por desastres ou acidentes a pagar pela assistência a desalojados e desabrigados. Um dos principais defensores do projeto na Câmara foi o deputado Pedro Ayrara, que era o porta-voz dos bombeiros de Minas Gerais e atuou em tragédias recentes, como o rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho no ano de 2019, quando 270 pessoas morreram. Deputado, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Seja muito bem-vindo. Boa noite ao senhor. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os espectadores. Para mim é uma honra estar aqui no espaço de debate. Pois é, deputado, o senhor, melhor do que ninguém, pode falar desse episódio que provavelmente deve ter estimulado os deputados a formatarem esse projeto de lei que prevê justamente o retorno dessas pessoas que foram retiradas dos locais onde ocorreram esses desastres. Queria que o senhor nos contasse mais sobre o texto que foi aprovado na Câmara Federal. O que prevê esse projeto? Daniel, o grande problema quando a gente fala de desastres é que muitas vezes as empresas elas não são responsabilizadas e as vítimas elas ficam dependendo de acordos de reparação, de decisões do Poder Judiciário, da intervenção do Ministério Público para que elas tomem alguma atitude. Então, exemplificando com o caso de Brumadinho, muitas pessoas tiveram que deixar as suas casas, muitas pessoas tiveram e têm até hoje problemas psicológicos, problemas médicos decorrentes desses deslocamentos forçados e ficam dependentes desses acordos. Muitas vezes, tendo que esperar um longo tempo para que elas possam receber assistência, muitas vezes, isso também se perde em brigas judiciais. O que a gente traz nesse texto é, além da responsabilização, ela ficar bem explícita no próprio texto da lei, a obrigação das empresas responsáveis, e não somente do Estado, em conseguir prover esse tipo de assistência. Então, se a empresa deu causa a esse deslocamento forçado, nada mais razoável e adequado que ela também arque com esses custos, tanto dos tratamentos médicos e psicológicos, como também das situações dos auxílios moradias emergenciais, quando as pessoas elas têm que abandonar suas próprias casas. Então, a gente conseguiu fazer essa adequação no texto da lei. Felizmente, essa lei ela foi aprovada, vai agora para o Senado, para que também possa receber a chancela dessa casa. E é mais um papel importante que o Congresso ele faz nesse momento, mostrando que a gente não pode deixar com que essas empresas elas fiquem impunes. E é importante lembrar que mais de 4 anos depois, passados de Brumadinho, e uma quantidade muito maior de anos, quando a gente fala de Mariana e de outras tragédias, a gente não tem nenhum réu preso. Então, o que a gente puder fazer para responsabilizar tantas empresas quanto os profissionais que foram negligentes, que eles são culpados nesses processos, isso é fundamental, e o nosso papel vai ser cobrar, vai ser responsabilizar, vai ser fiscalizar esse tipo de ação. Sem dúvida alguma. Agora, deputado, a quem caberia o pagamento quando o episódio reúne mais de uma empresa? E qual seria o prazo para que as empresas envolvidas ou a empresa envolvida consiga dar esse tipo de apoio às vítimas desses desastres? A lei ela não prevê prazo justamente porque a nossa ideia, a partir dessa lei, a gente já conseguir exigir o cumprimento imediato. Então, uma vez que já há a previsão legal, depois que esse texto passar no Senado, assim que os eventuais desastres acontecerem, a gente já conseguir entrar com a exigência desse tipo de cumprimento. Porque hoje, como não existe esse tipo de medida prevista taxativamente na legislação, as próprias empresas às vezes alegam a impossibilidade ou querem discutir isso juridicamente, querem esperar sentenças judiciais. Quando a gente consegue colocar uma legislação desse tipo, a gente tira esse tipo de exigência da discussão judicial e faz com que isso ocorra de forma imediata. Sobretudo nessas áreas de movimentos de massa, que a gente chama, de deslizamentos, de desmoronamentos, de colapso de estruturas ou mesmo de rompimento de barragem, a gente já consegue fazer com que as pessoas que elas foram retiradas, elas já recebam esse tipo e que não haja dúvida mediante a responsabilidade. No caso de várias empresas, todas essas empresas elas são responsabilizadas solidariamente, então todas elas serão responsáveis. E aí depois, em relação à divisão do percentual de cada um, aí só as próprias empresas elas vão discutir juridicamente essa situação. Mas o mais importante para a gente é que imediatamente aconteceu o desastre, nenhuma pessoa, nenhuma parte da população ela fique desassistida, que é infelizmente o que acontece hoje.
Pois é, agora, deputado, as pessoas retiradas dos locais terão o direito, então, de retornar, agora, naturalmente, após a liberação dos órgãos técnicos responsáveis, né? Já que muitos desastres acabam inviabilizando o retorno dessas pessoas por razões óbvias, né? Porque o que acontece também, Caniato, que é importante a gente colocar aqui, que em muitas situações fica muito conveniente para a empresa manter aquela situação ali sem que as pessoas possam retornar às suas casas por situações de interesses econômicos. Então, muitas vezes elas preferem estender aquela situação ali, não autorizar o retorno das pessoas à casa por diversos, né, tipos de motivos. Com essa situação que a gente também conseguiu colocar na lei, a gente garante que as pessoas que são as legítimas detentoras daquelas propriedades, daqueles territórios, cessada a causa que deu origem, né, interrompida ali aquela situação emergencial, a pessoa ela possa voltar para sua casa, que hoje também é um grande problema. Aconteceu o desastre, às vezes a empresa não quer a população ali naqueles arredores, porque pode ser, né, algum tipo de protesto, fazer algum tipo de luta, de resistência nesse sentido, à própria operação da empresa, então eles preferem postergar essa situação. E o que a gente pretende com essa medida é garantir que a população, que é a legítima detentora daquele território, ela possa ocupar o que é seu de direito. Perfeito. Eu quero agradecer demais a participação do deputado federal Pedro Aihara. Eu já conversei com o deputado em outras ocasiões, quando ele estava no Corpo de Bombeiros, sempre em situações difíceis, né, deputado? Agora o senhor no Legislativo Federal, bom trabalho para o senhor, desejo sorte nessa caminhada e voltaremos a conversar em outras ocasiões. Um abraço, bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado, parabéns pelo jornalismo sempre sério que vocês fazem e seguimos aqui em frente pela luta na prevenção de desastres para que isso não aconteça, não se repita jamais. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.